Imagine uma cidade no interior de Minas Gerais, em meados dos anos 2004, onde uma história de empreendedorismo e inovação está prestes a acontecer. É a história de uma empresa que foi criada dentro de um núcleo de pesquisas em uma universidade pública. E não vamos falar de robótica, inteligência artificial, software ou qualquer tecnologia avançada. Vamos ver como foi possível inovar em uma das mais antigas atividades humanas, a agricultura. O livro de hoje chama-se Inovação na Raiz e ele foi escrito pelo fundador e CEO dessa empresa, Gustavo Mamão. Então fica ligado porque hoje aqui no Resumo Cast nós temos uma história real de empreendedorismo no Brasil. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica. Eu cito uma bióloga chamada Raquel Carlson, que publicou em 1962 um livro chamado Primavera Silenciosa, e que ela falava naquele tempo do problema e dos riscos da utilização dos agrotóxicos, contando a história, né, de como que eles surgiram e como é que eles passaram, né, a criar uma indústria no pós-Segunda Guerra Mundial. E aí é curioso que no final do livro dela ela começa a falar de quais seriam alternativas aos agrotóxicos, e ela fala do controle biológico. Então ela fala justamente da abordagem que a Risoflora utilizou e que é como se fosse um resgate, né? A gente está falando o tempo todo de inovação, mas a gente precisou resgatar na biologia uma solução natural para contrapor aí, para ser uma alternativa à utilização de agrotóxicos. Esse é o autor do livro de hoje e o fundador de uma empresa chamada Risoflora. Já imaginou quantos milhões são perdidos por conta de pragas, ervas daninhas que prejudicam as plantações? Pois é, no Brasil, até a Risoflora surgir, a solução para esse problema eram agrotóxicos, que prejudicavam a saúde humana e o meio ambiente. Mas a Risoflora surgiu para solucionar esse problema de uma forma diferente, através da utilização de controle biológico. Então é interessante ver, né, como que o projeto da Risoflora, 50 anos depois da publicação desse livro, ele é, de certa forma, uma realização dessa visão. E eu acho que isso que é fascinante, que quem trabalha com inovação. A gente olha um determinado problema, acha que aquilo sempre foi assim, né, e não tem como mudar. E às vezes a gente está bloqueado em alguns paradigmas e não consegue enxergar além, né? É interessante, para quem lê o livro, vai ver um pouco dessa ponte entre o que ela falava e o que, enquanto empreendedores, já nos anos 2000, a gente conseguiu empreender e materializar, né? E hoje está sendo levado, né, o produto está sendo levado para o Brasil todo e para o mundo todo. É um dos motivos de maior orgulho que eu tenho de ter participado também dessa jornada. Gustavo Mamão é um empreendedor de longa data e autor do livro Inovação na Raiz. No livro, Gustavo conta a história que transformou a vida dele e que causou enormes impactos para a produção agrícola do Brasil. O objetivo do livro é que, ao contar a história do ciclo da identificação de um problema até a venda da Risoflora, mostrar um dos possíveis caminhos de como um negócio pode ter sucesso e causar impacto realmente significativo para a população. Contando com inúmeros desafios que ele e toda a equipe viveram para fazer com que uma tecnologia nascida na universidade se tornasse um produto de alcance nacional, ele faz a recomendação de que deve ser desenvolvido um programa para gestores e alunos onde o empreendedorismo é estudado e aplicado nas universidades. Mas quais são os benefícios disso? Simples. O empreendedorismo é o jeito mais eficaz de tornar uma inovação um produto que alcance as pessoas. Essa é a razão para esse estilo de vida ser incentivado desde a infância. Isso vai garantir um desenvolvimento econômico e mais oportunidades para a nação.
que o livro Inovação na Raiz, ele explora e ele discute um pouco os objetivos de fundação de um negócio. Eu acredito que essa fase, às vezes, a gente passa batido por ela, mas ela é determinante para a resiliência e para a superação de desafios durante toda a trajetória da empresa. Então, nesse início que eu conto sobre a fundação da empresa, eu acho que fica claro os porquês de cada um que desejou participar do negócio e como esses porquês também explicam, né? Assim, era um negócio que era um propósito de vida de quem estava ali participando. Essa é uma questão que eu vejo em vários outros empreendedores, que às vezes não há uma clareza de por que ele está entrando num determinado negócio, e eu acho que a história da Risoflora ajuda a refletir e dar destaque a esse ponto. Um segundo, talvez lição para os empreendedores que vão ler esse livro, tem a ver com até essa discussão de pivotar, né, ou perseverar. A Risoflora, na sua concepção inicial, ela também precisou pivotar. A gente ia começar trabalhando com um determinado organismo vivo, e aí a gente viu algumas limitações, até que a gente achou um segundo organismo vivo que poderia ser o produto, a essência desse produto da empresa, e que era mais versátil, tinha uma série de outras vantagens. Mas uma vez definido esse foco, a gente percorreu 8 anos de ter a empresa investida com essa tese até um desfecho, né, de aquisição da empresa, e a gente passou por várias provações e tentações de mudar o foco, e a gente foi sempre buscando reafirmar a nossa própria convicção da decisão inicial. Então, eu acho que hoje tem muita gente falando em pivotar, e eu vejo muita gente, às vezes, até pivotando o seu negócio rápido demais, e o livro mostra, né, num contexto um pouco diferente, né, das startups aí, de software, de aplicativo, mas num contexto de tecnologia, como foi importante a gente perseverar na nossa tese inicial. Fala um pouco então do enredo do livro, que traz a história real da criação da sua empresa, a Risoflora. Como é que foi o início? Como é que foram os maiores desafios? O livro Inovação na Raiz utiliza de um caso da criação de uma empresa de base tecnológica a partir de uma universidade, para revelar, desde a fundação até a venda dessa empresa, quais foram os principais desafios e como que a gente conseguiu superar alguns deles. A empresa, ela nasce, né, no momento que eu encontro e conheço um pesquisador da Universidade Federal de Viçosa. Esse pesquisador era um dos grandes especialistas no controle, né, pesquisava sobre o controle de uma praga agrícola, uma praga extremamente relevante, responsável por perdas em média de 15% a 20% nas diversas culturas agrícolas. E esse pesquisador, ele tinha um sonho de fazer a tecnologia chegar, aquilo que ele estudava, pesquisava, o sonho dele era fazer chegar até o campo, né, até os produtores. E eu, que tinha como objetivo empreender negócios que pudesse ter um impacto socioambiental, né, nesse caso muito forte a pegada ambiental, eu percebi que se essa tecnologia fosse realmente desenvolvida e virasse um produto, a gente poderia ter ali uma alternativa à utilização de agrotóxicos para controle dessa praga agrícola. Então, o sonho desse pesquisador encontrou um pouco com o meu sonho, e a gente, a partir daí, começou a estudar a forma de viabilizar a empresa. Na época, eu fazia parte de um grupo chamado Instituto Inovação, e que tinha como vocação, como visão, a transformação de tecnologia da universidade em negócio. Assim, essa era a nossa missão. Então, aquilo que era um desafio enorme, a gente acreditava que era possível a partir dessa visão, e era preciso percorrer o caminho, né, entre sair do laboratório da universidade e percorrer o caminho que levasse a tecnologia até ser viabilizada comercialmente. E aí o livro vai falar muito dessa trajetória. Agora veja isso.
A Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, anualmente faz uma classificação entre os 126 países e apresenta o ranking mundial de inovação. Após 2 anos consecutivos onde o Brasil ficou estagnado na 69ª posição, neste ano de 2018, o país alcançou a 64ª posição, a melhor em 4 anos. No ranking, 80 fatores são levados em consideração. Alguns exemplos são matrículas no ensino superior, fluxo de entrada de investimentos externos e quantidade de abertura de novos negócios. É possível conferir que países como Chile, Costa Rica e México estão 10 posições à frente do nosso país. Ouça, o que possibilitou essa evolução foi o investimento em pesquisas, desenvolvimento e principalmente a qualidade das publicações científicas nacionais. Esse é o desafio. Fazer todo esse conhecimento se tornar produtos reais que alcancem e tragam as soluções esperadas para toda a população, onde certamente fará o país evoluir economicamente. Outro sugere uma nova visão sobre o termo inovação. Para ele, a inovação é uma das causas do desenvolvimento social e econômico do país. Esse foi o fator determinante para que ele pudesse captar investimento desde o início do seu negócio. Ele então resolveu fazer uma pesquisa para descobrir qual é de fato o lugar onde está a inovação no Brasil. Após ter avaliado o contexto social do país, identificou que diversas cidades da nossa sociedade apresentam inúmeros mestres e doutores, mas essas mesmas cidades não são impactadas pelas inovações. O caso principal é o da cidade de Viçosa, em Minas Gerais, de onde é a Universidade Federal de Viçosa, lugar que ocorreu a inovação e criação da Risoflora. A cidade apresenta a maior taxa de densidade populacional de doutores e mestres, mas por outro lado é a cidade com menor PIB e com o menor índice de desenvolvimento humano per capita. Esses dados mostraram que nem sempre um centro especializado em pesquisas científicas consegue resolver os problemas e melhorar a vida das populações locais e adjacentes aos centros onde as pesquisas são feitas. Tá, mas o que é empreender? É exatamente esse problema que a história apresentada no livro quer explicar. Empreender é um modo de pensar e agir onde primeiro se identifica um problema real, que causa dor em um número grande de pessoas e que estejam dispostas a pagar por um produto ou serviço que facilite a vida delas. O livro apresenta o estudo do professor Leandro Grassi, amigo e sócio do Gustavo Mamão na Risoflora. O estudo mostrou que no ano de 2005, o nível de toxicidade dos produtos químicos utilizados em todo o setor agrícola já estava causando a morte de inúmeros animais e que ainda não aumentava a produtividade. Esses danos causados pelos vermes levavam a perdas de mais de 19% nas plantações de bananas, de mais de 15% nos cafezais e um montante de 12% de toda a agricultura nacional. Como um produto de laboratório de universidade poderia concorrer num mercado tão estabelecido e cheio de concorrentes como o de inseticidas? Como garantir que a produção atendesse à demanda e que o produto realmente fizesse o que era esperado? Onde testar esse produto? Sabendo que existe um alto risco de não funcionar? Ou pior, desenvolver outro vírus? Foram todas essas questões que fizeram o autor concluir que, de fato, empreender de forma inovadora significa lidar com risco. E, de fato, a gente tinha um sonho muito grande, mas a gente lidou o tempo todo com... E teve que trabalhar para reduzir uma série de incertezas, né? Do ponto de vista técnico, do ponto de vista mercadológico. E vale dizer também que, para quem está pensando em empreender, que o risco, né, de você quebrar o negócio, de falir o negócio, ele está ali, principalmente nesse contexto de inovação tecnológica. Então, acho que, sem dúvida, o maior desafio que
que a gente teve foi no momento que a gente já tinha sido investido pelo fundo de Venture Capital, e passado 4 anos nós não tínhamos mais recursos e nós fomos para uma reunião para discutir se a gente fechava a empresa ou continuava. A gente pode ler, a gente pode ouvir de outras pessoas, mas naquele momento eu senti o que é o empreender e o empreender com todos os seus riscos, né? É como se o meu sonho, né, que estava ali presente naquela empresa, ele fosse morrer. Então, a gente precisou, eu e meu sócio, o professor Leandro, né, que é um pesquisador, professor universitário, nós precisamos realmente refletir sobre que importância que aquele projeto tinha na nossa vida, porque a partir dali a gente ia ter que tomar um outro caminho, assumindo novos riscos para que a gente não deixasse a empresa quebrar. E foi daí que a gente talvez tenha aprendido mais enquanto empreendedor, e foi daí que a história ficou ainda mais emocionante, né? Como que a gente conseguiu, de uma mensagem que a gente recebeu do fundo, olha, o dinheiro acabou, e como que a gente conseguiu reempreender a empresa e 4 anos depois chegar no objetivo que a gente tinha planejado para a empresa. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Gustavo Mamão apresenta no livro um termo financeiro bastante conhecido no mundo das startups, principalmente para aquelas que estão em fase de expansão do negócio, ou seja, aqueles empreendedores que já construíram uma prova de conceito da solução de um problema, que a testaram em um mercado e encontraram clientes dispostos a pagar pela inovação. O termo Venture Capital, ou simplesmente VC, é um tipo de investimento financeiro de alto risco realizado por um investidor anjo ou por um fundo de investimentos para empresas que já possuem clientes, mas precisam de recursos para avançar no mercado. A finalidade desse tipo de investimento é elevar a lucratividade e a influência do negócio. Geralmente ocorre em startups que já receberam capital semente, seed capital. Quer dizer, negócios que já passaram pela fase de desenvolvimento. Você pode ter muitas outras informações com o episódio anterior do Resumo Cast sobre o livro Investidor Anjo, onde contamos com a ajuda do próprio Cássio Spina, autor do livro, para explicar como captar recursos para o seu negócio. A Risoflora não teria um outro caminho. Foi fundamental o aporte de um fundo de capital semente. Isso permitiu realmente que a gente, uma empresa sem faturamento, pudesse investir em infraestrutura, contratar equipe e desenvolver um produto até um certo ponto. Mas eu acho também que o livro aponta algumas falhas desse instrumento, e isso vai ajudar os empreendedores a refletir sobre os prós e contras do Venture Capital. Eu costumo dizer que Venture Capital você tem que saber como prescrever, né? Quando e como utilizar, porque ele também tem seus efeitos e suas consequências uma vez a empresa sendo investida. E eu trago algumas reflexões sobre principalmente a questão do tempo, né? Às vezes o Venture Capital ele força um desenvolvimento mais rápido do que seria o processo natural de evolução daquele negócio. Venture Capital alavanca negócios, mas, por outro lado, pode matar alguns bons negócios ou acelerar a morte num tempo mais curto. Então, o livro reflete exatamente sobre isso, porque eu acho que o caso da Risoflora é bastante emblemático, né? Entre um projeto que poderia não ter dado certo e que, a partir de alguns ajustes, ele conseguiu entregar retorno, inclusive, para o fundo de investimento em função desses ajustes. Quais são as grandes falhas, na sua opinião, do capital de risco, o Venture Capital, e da forma como os empreendedores apresentam seus negócios para os investidores? O modelo de Venture Capital, ele traz alguns problemas assim, que acabam criando um potencial conflito com empreendedores. Primeiro,
é uma característica do Venture Capital brasileiro. A maioria dos gestores de fundo, eles têm que apresentar os projetos, as empresas, para os cotistas, né? Que são, então, quem tem o dinheiro ou quem representa o capital do fundo. E aí, em muitas das vezes, se pinta uma história, às vezes, melhor do que ela é, né? Assim, se destacando muito do potencial e das coisas boas do negócio, e porque tem um processo de convencimento dos cotistas para a tomada dessa decisão, né? Eu acho que um segundo ponto, que é uma característica do Venture Capital e brasileiro, a gente tem, às vezes, projeções muito curtas que se dão ali num período de 5 anos, e aí acaba que algumas curvas de crescimento elas ficam um pouco forçadas. E ainda com relação ao tempo, é importante a maior parte dos empreendedores também entender que o fundo de Venture Capital, geralmente, ele tem um período de 10 anos, né? Sendo que no momento que ele investe numa empresa, ele pode estar já numa fase de faltando 6 a 7 anos para ser finalizado, o que gera uma certa pressão para que aquele empreendimento ele possa performar até encontrar, então, um comprador para aquela empresa, que está dentro da lógica do investimento de Venture Capital. Existem alguns riscos que se pinta um cenário mais bonito do que às vezes ele é, e principalmente numa linha de tempo que algumas dessas questões ou dos desafios da empresa vão ser solucionados e alguns desses riscos vão ser mitigados num tempo muito curto. Então quer dizer que existem alguns negócios que correm o risco até de falirem por causa de toda a pressão extra colocada pelo Venture Capital? Eu gosto até de usar uma imagem que às vezes a gente quer um carro que não está ainda preparado, ele vá numa determinada velocidade e que isso pode levar o carro a fundir o seu motor. Essa indução para uma velocidade muito alta, ela pode levar alguns projetos, às vezes até a um fracasso precipitado. Então, a gente sabe como empreendedor que os desafios são maiores do que a gente imagina ou desenha, mas principalmente que eu acho que leva mais tempo para serem os problemas serem resolvidos. E o capital, ele entra, ele alavanca, ele pode ajudar a solucionar muito desses pontos, mas não necessariamente a velocidade vai ser aquela desenhada inicialmente, né? E isso, às vezes, acaba até deixando a empresa estrangulada financeiramente, né? Ela gasta os recursos que ela tinha projetado numa velocidade grande e o retorno, as vendas não acontecem num tempo tão curto quanto se imagina. O autor apresenta no livro 2 conceitos. Primeiro, traz o conceito do que é uma startup baseado em Eric Ries. Uma startup é uma instituição humana desenhada para criar um novo produto ou serviço em condições de extrema incerteza. Em segundo lugar, explica o que significa o termo spin-off acadêmica. Esse que tem por significado ser uma startup que nasceu em uma universidade e que tem por desejo, em seus estágios iniciais, acabar com todas as incertezas sobre o projeto. O movimento de startup que hoje, né, em 2018, a gente consegue olhar para trás e ver o tanto que, talvez aí de 2010 para cá, essa passou a ser uma palavra e esse passou a ser um conceito muito mais disseminado, e eu acho que isso tem aumentado no Brasil, criado um sonho empreendedor muito mais forte do que a gente tinha há 20 anos atrás. Então, jovens, estudantes universitários, eles sonham em montar a sua empresa ou eles sonham em empreender, porque startup já é algo que passou a ser comum e entendido, né? É como se aquele rapaz que vai falar em casa, olha, eu não vou trabalhar numa grande empresa, eu vou fundar a minha startup. Há 20 anos atrás, ele ia ser discriminado, os pais iam ficar preocupados com a opção de vida e de carreira do filho. Hoje em dia, eu acho que tanto o filho consegue falar isso para o pai, quanto entre os amigos ele já tem ele sente essa aceitação muito maior. O movimento startup, e se a gente trata startup como uma moda, eu acho que acaba
afugentando algumas pessoas que tenham, de repente, não se veem com o perfil do estereótipo de um fundador de uma startup, né? Um jovem que chamou ali seus amigos, programadores, para montar a empresa. E como o livro eu trago assim, até a figura de um empreendedor, um professor universitário, eu quis tratar muito como o negócio, falando de um empreendedorismo inovador, para que mais pessoas se reconheçam que é possível essa jornada de empreender um projeto de tecnologia a partir da universidade. E aí fica um convite para vários professores, estudantes de doutorado, mestrado, que estão ali pesquisando com as suas tecnologias, de fazer essa questão, né, sobre o potencial de negócio que essas tecnologias possuem. Então, pelo que eu entendi, a empresa que você criou, ela não deixa de ser uma startup, mas ela é uma startup um pouco diferente daquele estereótipo que estamos acostumados. Eu acho que ela é uma startup na sua criação, mas ela é uma startup um pouco diferenciada. Ela é uma spin-off acadêmica, né? O spin-off acadêmico vem de uma tecnologia que maturou ali no ambiente acadêmico e, em determinado ponto, para dar o próximo passo, ela precisou sair dali, né? Ela precisou ser spin-offada, né? No sentido de girou até um determinado ponto que ela tem que ir para um outro contexto para ser desenvolvida. E o livro, ele é muito traz esse enfoque, né, de como desenvolver uma spin-off acadêmica ou podemos falar de um empreendedorismo inovador. Eu compartilho do conceito do Eric Ries, que fala que uma startup é um projeto, uma empresa que está trabalhando para reduzir a incerteza, né? Até um determinado ponto que ela prova determinadas hipóteses, ela reduz a incerteza tecnológica e mercadológica, e aí ela deixa de ser a startup, né? Qual é a melhor dica para tornar o seu empreendimento lucrativo para possíveis investidores? Do ponto de vista de atrair o investidor, eu acho que o livro também traz um ponto que é a relevância do problema, né? Eu acho que tudo do livro, assim, se falar assim, por que a Risoflora foi uma empresa investida por um fundo? Porque ela se propunha resolver um problema relevante do ponto de vista econômico, né? Seja pelas grandes perdas que essa praga, que era o alvo da tecnologia, né, causa no agronegócio, social, né? Você tem trabalhadores sendo contaminados por agrotóxicos e aí você ter uma alternativa, um produto biológico totalmente natural, né? Tem nenhum tipo de toxicidade, ela também resolve essa questão, e uma questão ambiental, né? Você não contamina o solo, você não contamina os lençóis freáticos. O problema muito grande fez com que o fundo considerasse, olha, se a gente conseguir resolver e ter uma solução para esse problema, isso tem valor, né? Vai ter valor para alguém. E aí a gente conseguiu algo que é pouco comum, que é trazer investimento num estágio tão inicial, né? Na verdade, a gente era faturamento zero na época e ainda demorou 2, quase 3 anos para começar a faturar depois do aporte do fundo. Então, esse é um caso bem particular, né? De decisão de investimento no Brasil, que não é tão incomum em outros lugares, onde a parte de biotecnologia entende-se que leva um tempo, né, de validação, de registro de produto. Então, isso já há uma cultura desse tipo de investimento, mas para o Brasil foi um investimento bem particular por essas características, né, de ser uma empresa num estágio tão inicial, mas que tinha, né, e aí também eu acho que vale dizer, né, a gente partir de uma base sólida de conhecimento, né, esse professor era um dos líderes, né, posso dizer, mundiais de pesquisa para o controle de nematóides, né, que é essa praga agrícola, e isso foi o impulsionador, né, e aí, assim, advogando um pouco para esse tipo de investimento, né,
às vezes a gente vê soluções que ou tecnologias, produtos que vão trazer soluções incrementais para problemas pouco relevantes, mas que às vezes as pessoas veem que, olha, é fácil fazer isso, né? A gente partiu de uma outra lógica, né? Que eu acho que essa é a lógica do empreendedorismo inovador. A gente tinha um problema grande, né? A gente partiu de uma base técnica sólida e a gente tinha um super desafio de empreender a partir desse conhecimento e chegar ao mercado com um produto, né? Passando por todos os desafios de registrar um produto no Brasil. Então, isso eu acho que também é um ponto a se considerar. Quanto a gente poderia também repensar o nosso portfólio de investimentos de inovação, os fundos poderiam considerar mais investimentos de maior risco, mas com maior chance ou com chance de um retorno superior em função do tamanho do problema a ser resolvido. Conta um pouco como é que foi depois que vocês receberam o investimento do fundo. Na sua opinião, qual é a tendência do empreendedor nesses casos? Ele tende a relaxar ou arregaçar a manga e começar a trabalhar? Eu acho que o empreendedor, logo depois que ele recebe o aporte, ele dá uma certa respirada, ele respira fundo e a tendência natural, até porque o período de negociação do aporte é um período também que envolve muito trabalho, muito esforço. Eu acho que a tendência, depois do primeiro aporte, é uma relaxada, né? Não quer dizer que o senso de responsabilidade não continue existindo, ele existe, mas eu acho que é natural um certo um respiro depois do aporte. Agora, eu já vi várias situações assim, de pessoas que acharam que depois de ter um aporte de um fundo estava tudo pronto, tudo ia acontecer, como pessoas que reagiram do tipo, olha, agora a responsabilidade aumentou, porque nós temos novos sócios capitalistas e a gente tem que prestar conta para essas pessoas. Tem uma questão que a gente pode também usar o livro como para essa reflexão, é o quanto na hora do aperto que o ser humano também se demonstra ou coloca as suas virtudes, as suas qualidades a serviço, né? Assim, então a gente certamente viveu uma situação financeira delicada e isso trouxe mais do que um senso de responsabilidade, eu acho que isso trouxe uma necessidade da gente usar o nosso máximo, o nosso melhor para reverter aquela situação, né? Então aquilo criou talvez um estado de tensão, mas a tensão no sentido de você tá jogando o seu máximo, né? O seu melhor naquele momento. Claramente, através das histórias que você compartilhou no livro, esse empreendimento marcou muito a sua vida. Fala um pouco das lições que você traz até hoje, depois de ter passado por essa jornada aí de tantos altos e baixos. Tem um momento da trajetória da empresa que me veio muito a história do Pequeno Príncipe, né? E aquela frase dele que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, porque eu senti um chamado daquilo que eu tinha ajudado a criar. Eu tinha ali um sócio, um professor que tinha muita paixão por aquilo que fazia, e a gente viu a empresa chegando num momento de quase de falência. Então eu tive que tomar algumas decisões que que me remeteram muito a essa imagem do Pequeno Príncipe, né? E aí eu acho que isso tem um significado forte pode ter para muitos empreendedores, né? Que quando criam as suas empresas querem levar aquele sonho adiante. Então esse senso de responsabilidade daquilo que foi criado, daquilo que foi concebido, é também um chamado para a gente cuidar daquilo com um carinho extra e assumir responsabilidades que às vezes transcendem uma lógica da maior parte das pessoas, às vezes não é nem racional, né? É um chamado. Quer deixar uma última mensagem? E o que às vezes as pessoas não falam nos livros de empreendedorismo, né? E como eu estou tratando aqui empreender como uma escolha de vida, são chamados da vida, são aquilo. Hoje, né, a gente fala muito da palavra propósito, é o propósito do indivíduo, né? Por isso que eu falo que na fundação da empresa é tão importante cada um
percorrer e processar a questão por que está empreendendo aquele negócio, né? Se é por um status, se é por um teste, ou se é uma questão profunda, né? É alguma coisa que aquele empreendedor quer trazer para o mundo, e isso, na hora que essa questão está bem respondida, o compromisso com o negócio, né? E a resiliência do negócio reflete esse empreendedor que está mais forte, está esclarecido, está mais consciente de por que está naquela jornada. E o Resumo Cast vai ficando por aqui essa semana. Obrigado pela sua audiência e um grande agradecimento também para as pessoas que fizeram desse episódio possível, a minha co-apresentadora Renata Libérica, ao nosso convidado Gustavo Mamão, a toda a equipe do Resumo Cast, o Rafael Pires, o Toniel Dias, a Ana Paula e ao André Macan. Dentro de algumas semanas o Resumo Cast terá o seu aplicativo próprio. Então aguarde, continue nos acompanhando, porque na semana que vem, no último episódio do ano, teremos um programa especial de final de ano. Um grande abraço e até a semana que vem. Assine gratuitamente em resumocast.com.br ou no aplicativo que você usa para escutar podcasts no seu smartphone. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.